E o tema é imunidade tributária específica de IPTU para entidades religiosas locatárias de bens imóveis. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins, professor de Direito Tributário aqui no Estratégia OAB, e nós vamos bater um papo sobre uma imunidade específica. Uma imunidade que foi colocada na Constituição Federal em 2022 por meio de emenda constitucional, que é a imunidade específica de IPTU para entidades religiosas quando locatária de bens imóveis. Se nós olharmos para aquela imunidade religiosa do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, se nós olharmos para ela, nós perceberemos que tudo aquilo que for da propriedade de uma entidade religiosa é imune à incidência de impostos. É o seguinte, por força daquela imunidade geral, por força daquelas imunidades previstas no artigo 150, inciso 6, só há imunidade em relação ao patrimônio, serviços, rendas da entidade religiosa. Aquela imunidade religiosa só alcança o patrimônio, renda, serviço da entidade. Então, por força daquela imunidade, uma entidade religiosa não paga IPTU sobre um imóvel da sua propriedade, quando, obviamente, utiliza aquele imóvel nas suas atividades religiosas. Aquela imunidade, a do 156, não alcançava, portanto, as entidades religiosas locatárias de imóveis. Porque determinadas entidades religiosas, elas promovem, realizam os seus cultos em imóveis alugados e acabam tendo que arcar com o custo do IPTU. Sim, nós sabemos que o sujeito passivo do IPTU é o dono do imóvel. O dono do imóvel é o sujeito passivo. Só que nós sabemos que, por meio de contrato particular, o IPTU pode ser repassado para o locatário. E esta convenção particular não pode ser oposta ao fisco, inoponibilidade das convenções particulares ao fisco. Mas esta regra, este contrato particular, é válido entre locador e locatário. Então, olha só, uma entidade religiosa locatária, que não é dona do imóvel, que aluga um imóvel, acabava tendo que arcar com o custo do IPTU. Mas a entidade religiosa dona do imóvel não pagava IPTU porque ela tinha imunidade. Então vejam bem, se o aspecto finalístico, se a finalidade da imunidade religiosa é a liberdade de culto, então esta situação causava um desequilíbrio. A entidade religiosa dona do imóvel tem imunidade de IPTU. Artigo 150, 6, a linha B da Constituição Federal. Mas a entidade religiosa que não tem o imóvel, é locatária, tinha que arcar com o custo do IPTU, porque aquela imunidade do 156B não lhe alcançava. E isso sempre foi objeto de muitas críticas. Até que, em 2022, o nosso Congresso Nacional emendou a Constituição Federal, trazendo uma imunidade para estas entidades religiosas locatárias. Então, agora, a partir de 2022, uma entidade religiosa locatária faz jus à imunidade de IPTU. Então, no momento em que uma entidade religiosa celebra um contrato de locação com um particular, com o João, com o Ricardo, com uma empresa, olha, eu, entidade religiosa, vou alugar o seu imóvel, porque eu, naquele imóvel, vou celebrar o meu culto.
O locador vai querer colocar a seguinte regra no contrato. Então eu vou colocar no contrato que você se responsabiliza pelo custo do IPTU. Agora, diante desta emenda constitucional, esta entidade religiosa vai dizer o seguinte: não arco não com o custo do IPTU porque não tem mais IPTU. A partir do momento em que eu alugo o imóvel, aquele imóvel não pode mais ser tributado a título de IPTU, porque hoje existe uma imunidade específica de IPTU para a entidade religiosa na condição de locatária de um imóvel. Quando a entidade religiosa aluga o imóvel e no imóvel celebra as suas atividades religiosas, aquele imóvel passa a ter imunidade de IPTU. Muito embora não seja da propriedade da entidade, mas porque a entidade é locatária, aquele imóvel passa a ter uma imunidade de IPTU. E esta foi a nossa dica sobre a imunidade tributária específica de IPTU para entidades religiosas locatárias, quando estão na condição de locatárias de um imóvel utilizado nas suas finalidades religiosas.